Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra da noite de hoje. E, entrando em sintonia, vamos ler a nossa mensagem de harmonização da noite de hoje. E a nossa mensagem de harmonização vem do livro Meditações Diárias, psicografado pelo Chico e é do Espírito André Luiz. E a nossa mensagem de hoje tem como tema Programa de Paz. Cumprir o próprio dever. Ninguém tranquiliza ninguém sem trazer a consciência tranquila. Usar boas palavras e bons modos. Qualquer viajante da estrada sabe afastar-se do pé de laranja azeda. Desconhecer ofensas. A vida não constrange criatura alguma a passar recibo numa serpente para atormentar-se com ela. Auxiliar indistintamente. Se a fonte escolhesse os elementos a que prestar benefício, de certo que a Terra seria francamente um planeta inabitável. Não censurar. A crítica nos traça a obrigação de fazer melhor do que aqueles que nós reprovamos. Abençoar sempre. Qualquer trato de solo agradece o adulto que se lhe dê. Jamais vingar-se. Pessoa alguma consegue ajudar a um doente fazendo-se mais doente ainda. Amar os inimigos. A obra-prima da escultura nasce no sonho do artista que a concebe, mas não dispensa o concurso do buril que lhe dá forma. Não se lastimar pelo fracasso do caminho. O sol, em cada hemisfério do mundo, começa a trabalhar de novo, diariamente. Saber cooperar, a fim de receber cooperação. O próprio Cristo não consegue sozinho realizar a obra de redenção da humanidade. E, iniciando seu apostolado na terra, procurou 12 companheiros que lhe serviram de base à divina missão. E agora vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar, iniciar a nossa oração, agradecendo a Deus, que é o nosso Pai de infinito amor e bondade, agradecer a Jesus, o nosso Mestre amado, querido amigo de todas as horas, agradecer por estarmos aqui, agradecermos pelo dia de hoje que nos trouxe até aqui, agradecer o trabalho justo e digno, agradecer o alimento na mesa, agradecer o teto que nos protege dos perigos externos e nos permite a reanimação das energias vitais do corpo e do espírito. Agradecemos ainda, amado Mestre Jesus, o Teu Evangelho de amor, luz e direcionamento em nossas vidas. Agradecemos a saúde do nosso corpo, a saúde da mente. Agradecemos essa casa espírita que hoje nos acolhe tão amorosamente, auxiliando-nos no nosso projeto maior de estarmos aqui evoluindo, crescendo, consolando, ensinando e sendo ensinados. Agradecemos a Tua infinita bondade, agradecemos as pessoas que amamos, agradecemos a possibilidade de amá-las e de sermos amados, agradecemos ainda os nossos obsessores, os nossos desafetos, porque nos fazem compreender a necessidade do quanto ainda precisamos evoluir. Pedimos, amado Mestre Jesus, que continues conosco, fazendo morada permanente em nossos corações, possibilitando que assim a Tua luz chegue aos nossos pensamentos, direcione as nossas palavras e guie as nossas ações, por hoje e por todo sempre, que assim seja. Bom, o que a gente trouxe de mensagem hoje, de palestra,
é sobre a fé, a esperança e a caridade. E por que trazer esse tipo de palestra, né? Porque eu entendo que em tempos de pandemia, em tempos de dificuldades físicas e financeiras, o que nos resta realmente é alimentar a fé, a esperança e a caridade. Mas e como que a gente faz isso, Érica, em tempos difíceis? A gente vai ver, mas tudo parte da nossa vontade de sermos melhores. A cada dia, a cada semana, a cada encarnação. E nós teremos sempre como base fé, esperança e caridade. Mas sim, reconhecendo que a fé, a esperança e a caridade nascem junto com a gente quando somos criados, espíritos simples e ignorantes, mas vem junto com a gente como uma semente que nós precisamos adubar, colocar água, tirar as ervas daninhas. É como se fosse uma planta mesmo, necessitando do nosso cuidado, do nosso trabalho e principalmente da nossa perseverança. Então, vamos lá. Podemos praticar atos de caridade sem sermos caridosos? Isso aqui é uma questão para a gente pensar. Que relação há entre fé, esperança e caridade? E qual dos termos tem mais importância? Por que é aconselhável estudarmos conjuntamente? E o que vocês acham? Podemos praticar atos de caridade sem sermos caridosos? Nós podemos praticar algum tipo de caridade, mas se vai ser aquela caridade verdadeira que nasce do coração, do desejo de sermos melhores, pode haver diferença, né? Da verdadeira caridade, que é aquela que realmente está no intento de ser melhor, de auxiliar, ou se a gente está só cumprindo realmente um ato para nos deixar com a consciência tranquila, ou porque é o Natal, ou porque alguma coisa boa aconteceu e a gente prometeu que ia fazer uma caridade. Então, a caridade, o simples ato de doar, talvez não tenha o sentido completo da caridade. Porque além de doar bens materiais, a caridade verdadeira envolve doar sentimentos reais, né? Conceito de fé é atitude própria, convicção ou crença que relaciona o homem ao Deus Supremo na expectativa da salvação da alma. Convicção, né? Convicção de que estamos sob o cuidado desse Deus e que realmente a felicidade e a perfeição é um destino certo da nossa alma. Esperança é, genericamente falando, toda tendência para com o bem futuro e possível, mas incerto. A gente acredita, mas ainda não sabe como vai ser o nosso futuro, ainda é incerto, porque ele ainda está em construção. Caridade é a virtude que, com a justiça, regula o procedimento moral dos homens para com os outros seres e especialmente para com os outros homens. Baseia-se na frase: fazermos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Eu acho que essa última frase realmente resume toda a nossa conduta, como deve ser a nossa conduta no mundo. Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Perdoar na medida que gostaríamos de ser perdoados. Tolerar na medida em que gostaríamos que fôssemos tolerados. E por aí vai. Nos dá uma boa base, eu acho que a total base da nossa conduta frente ao nosso irmão, independente de quem ele seja,
né? E sobre a fé? Nós temos a fé cega, ou nós também temos a fé raciocinada, a fé divina, a fé humana. Então a fé é um sentimento inato do ser humano, do indivíduo. Ela nasce juntamente conosco, quando somos criados simples e ignorantes, mas na forma ainda latente, né? Naquela forma em que ela precisa ser desenvolvida, né? A direção desse sentimento pode ser cego ou raciocinado. A gente pode ter fé e acreditar por acreditar, porque nos foi imposto, porque é assim que é, porque é assim que Deus é, porque é assim que Deus age, entendeu? Por uma imposição. Ou a gente pode ter uma fé raciocinada, que é aquela fé embasada, que a gente acredita porque sabe no que acredita. A gente conhece no que acredita, o que acredita. Então a fé cega não examina nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levado ao excesso, produz o fanatismo. E é o que a gente tem visto pelo mundo, muitos matando em nome da fé, porque Deus quis assim. Muitos mutilando por causa da fé, porque Deus quis assim. Então, se a gente passa esse tipo de fé por um crivo, a gente vai ver que o Deus que eles pregam não é um Deus de puro amor e bondade, já que um Deus de puro amor e bondade nunca ia querer o mal dos seus filhos. E nunca, isso é taxativo, nunca Deus produziria sofrimento aos seus filhos. Então, algumas religiões, algumas seitas vão se deturpando de acordo com os interesses mundanos e vão ficando tão convincentes que levam os seus praticantes, os seus seguidores ao fanatismo, ao ponto de matar pessoas, de mutilar pessoas e retirar a liberdade das pessoas. Retirar a liberdade não somente no sentido físico, mas no sentido psicológico também, no sentido de crença também. Porque a gente entende que nós, espíritas, somos livres. Livres na nossa crença, somos livres nos nossos atos, lógico que responsáveis por tudo isso. A liberdade nos traz também a responsabilidade, né? A fé raciocinada, que eu acredito que a doutrina espírita realmente nos proporciona esse tipo de fé, é a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade, cresce porque se está certo, e não se está certo senão quando se compreendeu, eis porque ela não se dobra. Porque não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E o que a gente tem visto sobre a doutrina, que pode ser até a compilação dela, a junção, né, das teorias da doutrina espírita, é uma coisa relativamente nova, data aí de 1850, depois de 1850, é relativamente nova, mas continua extremamente atual e verdadeira, e tudo aquilo que foi escrito há 160, 170 anos atrás ainda nos é suficiente para o dia de hoje, né? Ainda e sempre será, né, verdadeiro para nós, porque realmente é através do raciocínio que nós acreditamos na doutrina espírita. É através do entendimento de quem somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos, é que professamos a nossa fé. É que realmente vivenciamos essa religião. A fé humana e divina, nós temos a fé humana e a divina. É o sentimento inato no homem de sua destinação futura, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e o qual deve crescer por sua vontade ativa.
Assim, unindo sua força humana à vontade divina, poderá realizar os prodígios e que não é senão o desenvolvimento das faculdades humanas. Jesus disse a um de seus apóstolos que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles moveriam as montanhas. Pode nos soar num sentido figurado, mas não é. A partir do momento que nós temos essa crença, essa fé, e ela seja límpida, seja limpa, livre de qualquer dúvida, todos os atos nos serão possíveis. Mas, sem dúvida, sem nenhum questionamento, sem titubear por um segundo que seja, essa fé e esses milagres que nós vimos, que a gente tanto tem história, não é mais do que o desenvolvimento das faculdades humanas com a crença verdadeira no que nos é possível fazer, realizar. Folheando o Evangelho segundo o Espiritismo, encontraremos diversos temas relacionados com a fé. Entre eles encontram-se a fé que transporta as montanhas, a tua fé te curou. Quantas vezes Jesus não disse aos leprosos que encontrou, que curou, aos paralíticos, aos cegos, aos obsediados que ele livrou, e ele sempre falou, é uma fala muito comum de Jesus, após os seus atos, dizendo que a tua fé te curou. Vá e não peques mais. Aquelas pessoas que foram curadas foram pessoas que acreditaram em Jesus, acreditaram que poderiam ser curadas, acreditaram que poderiam ter um destino diferente. O poder da fé, a fé religiosa, a fé e a caridade, etc. Então, para cada um desses tópicos, tanto Allan Kardec como os espíritos superiores dão-nos informações valiosas. No caso da montanha, por exemplo, sabemos que não é a montanha física, mas os nossos erros, os nossos defeitos. Na cura pela fé, Allan Kardec faz menção ao uso do fluido vital, do magnetismo, que se encontra em todos os seres e que, bem manipulado, pode provocar curas que muitos chamam de milagres. Então, se não houver um fio de cabelo de dúvida, se houver uma força de vontade gigante, a gente pode também fazer os milagres. É lógico que a gente passa pelo crivo do merecimento, né? Ninguém vai ser curado se não houver merecimento, mas que essa cura pode acontecer através da fé, que a gente não tenha dúvidas. Aliás, quantas vezes nós testemunhamos, quantas histórias, quantos testemunhos nós temos de pessoas que foram curadas através da fé, curadas de câncer, de doenças terminais, de depressão, e por aí vai. A gente tem infinitas histórias para contar, porque através da fé essas pessoas foram curadas. E a gente vem trazer aqui mais um sentido, não somente da cura do corpo, mas da cura do espírito. A fé, a prática da fé, cura o nosso espírito. Encontramos-nos todos nós no planeta Terra em um hospital, em uma prisão. E a nossa cura se inicia através da fé. E quando a gente acredita e quando a gente tem a fé, eu garanto que os nossos atos ficam melhores, que nós ficamos melhores. Porque se a gente tem fé em dias melhores, nós trabalharemos para dias melhores. Não é assim, Senhor, eu acredito que dias melhores virão, mas eu vou ficar aqui esperando esses dias chegarem. A pessoa que tem verdadeiramente a fé, ela realmente sabe que o trabalho é uma condição que não dá para a gente abrir mão. O trabalho do bem realmente faz parte da nossa fé, da nossa
profissão de fé, de exemplificarmos a nossa fé. A dificuldade maior na questão da fé é esperar algo que é incerto. Temos a intuição de que este é o caminho, mas a demora na obtenção do necessário incrusta-nos o desespero. Quantas vezes a gente acha que tem fé? Não, Senhor, eu acredito. Mas, Senhor, eu gostaria da resolução dessa questão em pelo menos uma semana, ou amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a um mês. Não, Senhor, eu estou fazendo isso agora, estou abrindo mão do meu orgulho, mas eu quero esse resultado para agora. Muitas vezes a gente não confia, então a gente não tem a fé necessária para esperar o resultado das nossas ações acontecerem. E aí a gente tenta controlar o que muitas vezes não está nas nossas mãos. Ter fé é acreditar que realmente aquela situação que não está nas nossas mãos vai ser resolvida da melhor maneira. Trabalhando sempre para o bem, para o melhor. Mas quantas vezes nós não fomos deparados com situações em que realmente não tínhamos controle, que realmente nós não poderíamos agir de uma maneira eficaz. E aí a gente se desesperou, e aí a gente duvidou, e aí a gente desanimou. Parece que a gente vive em ciclos, em loopings, né? Aqui eu acredito, aqui eu não acredito, porque está demorando o resultado, né, Senhor? Aí acontece, aí eu acredito de novo. E por aí a gente vai. Até que um dia a gente vai entrar realmente numa curva ascendente e vamos aí chegar à nossa perfeição. E a nossa fé realmente vai ser límpida, translúcida, né? A intuição afirma que devemos perseverar. Contudo, a espera é difícil. De qualquer forma, temos de continuar, pois desistir no meio do combate é ficar sem ponto de apoio e sem perspectiva de um futuro mais promissor. A gente olhando para trás, com certeza a gente já abandonou alguns projetos de vida, e eu não falo em termos materiais, mas em projetos de mudança mesmo, porque a espera é difícil. Porque vivenciar a vida enquanto a gente espera os resultados pode ser desafiador, né? A fé é o nosso grande sustentáculo, que seria de nossa incerteza, de nossas tribulações, sem esse ponto de apoio para sermos reconfortados. Eu acredito que a pessoa que não tem fé, que a pessoa que não desenvolve a sua fé, que não trabalha para que a sua fé seja realmente sólida, ela não tem motivos para viver. Porque exatamente isso que seria das tribulações, sem acreditar que um Deus maior de tudo cuida, a todos abençoa. O que seria de nós se realmente acabassem todas as nossas perspectivas de sermos felizes, de sermos melhores, de dias melhores? Aquele que tem fé vigorosa aceita de bom grado qualquer extremo, qualquer dificuldade, pois embora esteja no meio da incerteza momentânea, espera que o tempo, o grande arquiteto do universo, possa oferecer as oportunidades para que os seus ideais sejam concretizados. Então é simplesmente aceitar que as situações difíceis vêm, que o percalço vem, que a tristeza vem, mas que logo à frente nós teremos as ferramentas necessárias para solucionar. Isso é ter fé, isso é ter confiança em Deus. A esperança. Vamos falar sobre o niilismo. Na filosofia moderna, as injunções dos pensamentos, a busca pela racionalidade e a supremacia da razão levam os indivíduos a decretar a morte de Deus. É a doutrina do nada além desta miserável vida. Esse sistema mata toda esperança. Como esperar algo se nada há o que esperar?
É por isso que Paul Sartre falava da náusea e do desespero, antíteses da esperança. Se nós não acreditamos na nossa vida espiritual, se nós não acreditamos, seja no céu, seja no inferno, seja em qualquer coisa que exista depois da morte, por que sermos melhores? Para que sermos melhores? Por quem sermos melhores? Se nós não temos esperanças de dias vindouros após a nossa passagem por essa terra, de que vale viver, melhorar, progredir? Né? Fica aqui a nossa, que é o que a gente tem visto, o carpe diem, né? Viver como se não houvesse amanhã, mas viver como se não houvesse amanhã no sentido de tirar proveito das coisas do mundo, mundanos mesmo. Vou aproveitar aqui, porque se eu vivi 80 anos, eu aproveitei tudo que tinha para essa terra me dar. Acumulei bens, vivi na orgia, que era tudo que o mundo me oferecia. Se nós não temos a concepção de um mundo que nos espera pós-desencarne, realmente essa cultura, realmente esse posicionamento fica muito evidente. O desespero e a presunção. São Tomás de Aquino classifica o desespero e a presunção como pecado e por isso o oposto da esperança. O desespero é a pouca confiança em Deus, o amor próprio, o orgulho pessoal. Porque se a gente não confia em Deus, se a gente tem um amor próprio exacerbado, um orgulho pessoal muito grande, a gente acha que a gente é dono da situação, que a gente é dono do mundo, que tudo gira ao nosso redor. E aí, quando nós somos confrontados com isso, aí vem o desespero, né? A presunção é achar-se alguém digno de uma posição religiosa vantajosa, sem de fato o ser. Tanto um quanto o outro é contrário e opõe-se à esperança. Acrescenta ainda que as causas do desespero são os nossos vícios, os quais nos obnubilam. Na verdade, essa palavra quer dizer que nos confunde, né? Os nossos vícios nos confundem. Os nossos vícios jogam um véu que nos impedem de realmente ver a verdade. A presunção, por outro lado, está ligada à vaidade. Por fim, diz que a esperança não é uma atitude passiva, mas cheia de vitalidade e amor. Então, também é uma prática. Apesar de nascer conosco, também exige cuidado, também exige perseverança. Paulo e a esperança. Nas epístolas de Paulo encontramos diversas frases sobre a esperança. Eis algumas delas. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 13. Tendo por capacete a esperança na salvação. Primeira carta aos Tessalonicenses, e assim esperando com paciência alcançou a promessa, lá em Hebreus. E na primeira carta aos Coríntios 13, Paulo discorre sobre a suprema excelência da caridade. Depois de tecer comentários sobre a parte e o todo, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. A caridade é a mãe de todas as virtudes. Da caridade nascem todas as virtudes, todas as boas inclinações, né? E se Paulo não tivesse a esperança de dias melhores, e se Paulo não tivesse a fé sólida, consolidada por aquele encontro com Jesus, Paulo provavelmente não suportaria os dias que ele viveu após ter se tornado Paulo, né?
Então, que sigamos o exemplo. E Paulo foi um homem que foi exercitando também, fortalecendo a sua fé e a sua esperança, à medida em que foi praticando o Evangelho, né? A caridade. A noção de caridade está posta na parábola do bom samaritano, lá em Lucas. Nela narra-se que um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos dos ladrões que o despojaram. Cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que o sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano, que viajava, chegando ao lugar de onde estava esse homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se dele, derramou o óleo e vinho em suas feridas e o enfaixou. E tendo-o colocado sobre o seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. A caridade está simbolizada na ação do samaritano, que, embora menos esclarecido que os outros quanto à lei de Deus, concretiza o auxílio. Então, a caridade não está diretamente relacionada ao nosso estudo, à nossa instrução, saber de cabo a rabo o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, conhecer todos esses livros pela página. Não está nisso. A verdadeira caridade está nos nossos atos, no sentimento que se doa, no sentimento que existe nos nossos atos, nas nossas palavras, no jeito que a gente olha as pessoas, porque ali também existe caridade. Eu falo que em tempo de coronavírus, em que todo mundo está com máscara, a gente aprendeu a fazer a leitura dos olhos. A gente teve que se tornar expert nisso, né? Eu sempre falo a um amigo querido que ele sorri com os olhos, porque mesmo de máscara, dá para ver que o sorriso chegou aos olhos, assim como dá para a gente perceber a tristeza, assim como a gente dá para perceber a preocupação, a indiferença. Então, em todos os nossos atos, nos nossos gestos, nossos mais simples gestos, a gente pode exercer a caridade, porque a caridade verdadeira, aquela em que a gente doa também o nosso sentimento. Então, lá o Espírito X, no capítulo 28 de Contos e Apólogos, narra o caso do conferencista que estava preparando a sua palestra. Os seus escritos exaltavam o amor ao próximo, dando a entender que o caluniador é um teste de paciência. Os vitimados pela ofensa estavam recebendo de Jesus o bendito ensejo de auxiliar. A desesperação é a chuva de veneno invisível, e etc. Mas no meio dessa preparação, a velha criada veio trazer-lhe o chocolate e, sem perceber, deixara cair uma mosca. O conferencista, tão logo toma consciência do fato, fica deveras irritado com a sua serviçal. Depois, um condutor de caminhão arroja o veículo sobre um dos muros da residência. O dono da casa foi à rua como que atingido por um raio, chamando o motorista de criminoso. O condutor se prontificou a pagar todas as despesas, mas assim mesmo quis chamar a polícia. Enquanto estava ao telefone, algumas crianças entraram no terreno e pisaram os cravos que tinha cuidado no dia anterior. Exasperado, falou para as crianças: vagabundos, larápios, já para a rua! E voltando para a sua escrivaninha, leu o seguinte texto, grafado por ele mesmo: quando Jesus domina o coração, a vida está em paz. Reconheceu quão fácil é ensinar com as palavras e quão difícil é instruir com os exemplos. E envergonhado, passou a refletir. Quão fácil é falarmos, quão fácil é evangelizarmos, mas
quão desafiador é colocar tudo isso que a gente vem aqui em verdades, colocar em prática no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente fala, fulano, você devia agir assim, ciclano, você devia falar assim, ciclano, você não devia falar assim. Mas e quando chega a nossa vez? Como nós agimos? Qual é a nossa responsabilidade pelo que a gente fala e a nossa responsabilidade pelo que a gente age? O que falamos e o que agimos estão se encontrando? Estão de encontro? Muitas vezes é muito fácil a gente recitar um texto bonito do Evangelho segundo o Espiritismo, uma lição bonita, ou de um livro que a gente leu. Mas e na prática? O que temos feito dessas lições que generosamente nos são ofertadas todos os dias? Qual a caridade que nós temos praticado que está em consonância com o que a gente lê, com o que a gente fala? A gente critica tanto os políticos, mas será que nem as pequenas corrupções a gente tem praticado no nosso dia a dia? Então, fica aí um textinho para a gente refletir, né? E por que juntar a fé, a esperança e a caridade? De acordo com a religião, esses tópicos fazem parte das virtudes teologais. Sendo assim, elas estão relacionadas, ou seja, um depende da outra para que o ser humano possa se expressar no mundo. A separação didática é apenas para estudar com mais detalhes um dos tópicos. Mas na prática, não temos condição de os separar, porque estão unidos pelos laços da razão e do sentimento. Ninguém pratica caridade sem fé e sem esperança. Ninguém tem fé sem esperança e caridade. E a esperança também não existe sem a fé e a caridade. Então estão intimamente ligados. Quando isso é verdadeiro, é impossível dissociá-las. E aí, fazendo uma revisão lá dos nossos conceitos de fé, a fé é o assentimento do intelecto que crê, com constância e certeza em alguma coisa. Então a fé não é somente a fé do coração, eu acredito porque eu acredito. Não, o nosso cérebro, o nosso intelecto também crê, porque compreendeu, porque viu que aquilo ali era verdade. Isso é fé. Isso nos dá confiança de que seremos capazes de realizar alguma ação, seja ela qual for, porque a gente só vai fazer alguma coisa quando a gente acredita naquilo. Se a gente não acredita, se aquilo ali nos é imposto, a gente faz sem coração, a gente faz sem sentimento, muitas vezes mecanicamente. Mas a partir do momento que a fé raciocinada existe, aquilo é verdade para o nosso coração, é verdade para o nosso cérebro. Cérebro e coração estão conectados na mesma vibração, no mesmo sentimento, na mesma crença, e tudo que nós fizermos será verdadeiro. Então, a fé é o tipo de confiança que tem o médico de que irá terminar a sua operação. Todos nós somos médicos, construtores das nossas vidas, e tendo a fé, a gente vai realmente realizar os feitos a que nos propomos. A esperança é a expectação de algo superior e perfeito. A esperança diz respeito à nossa transcendência, à nossa comunhão com o Ser Supremo, porque mesmo nas tribulações mais difíceis, há sempre a expectativa de possuir o bem desejado. Alguns mesmos chegam a dizer que a esperança é a última que morre. Então, esperança de que um dia seremos melhores, esperança de que um dia essa terra será melhor, ainda temos, ainda existe. Apesar de tudo que vem acontecendo, de tudo que estamos presenciando, realmente a esperança é a última que morre. A esperança de sermos melhores, dia após dia. E se nós não tivéssemos esperanças, nós não teríamos pedido para reencarnar.
através da fé e da esperança que nós acreditamos que nessa encarnação poderíamos e ainda podemos ser melhores do que fomos na anterior. Se não houvesse a esperança, se não houvesse a fé nisso, nós não pediríamos para reencarnar. E a caridade está mais ligada a uma ação concreta. Ela é presente, é uma prática. Enquanto as duas primeiras dizem respeito ao futuro, a caridade diz respeito ao presente, à ação, hoje mesmo. Nesse sentido, podemos diferenciar os atos de caridade da caridade propriamente dita, ou seja, podemos perfeitamente auxiliar o próximo sem que esse sentimento faça parte do nosso passivo espiritual. Então foi o que eu falei, a gente pode praticar atos de caridade, mas a caridade pura e verdadeira envolve sentimento, doação, mas não é doação material, é doação do que a gente tem de melhor dentro da gente. Essa é a verdadeira caridade. E o relacionamento entre fé, esperança e caridade abre a nossa mente para as profundas reflexões da vida religiosa. Essas três virtudes descortinam horizontes vastíssimos. É aconselhável, contudo, que sejamos humildes e simples de coração, a fim de absorver todo o seu conteúdo doutrinal. Então, se o nosso coração não for simples, se o nosso coração não for humilde em aceitar que Deus é maior, que Deus está à nossa frente, que tudo que vem é para o nosso bem, que as tristezas vão passar, que as desavenças irão ser solucionadas, que tudo que a gente vislumbra hoje, que talvez não seja, né, se a gente for levar em conta só o que a gente vê ao nosso redor, talvez a gente entre em desespero justamente pelo fato por acharmos que estamos no controle de tudo e de todos. O problema não é que a gente acha que está só no controle de tudo, a gente acha que a gente está no controle de todos. Não estamos. Existe um Deus maior que nos rege, nos comanda, nos ampara em todas as nossas decisões e está conosco em todos os momentos. Então, se a gente não tiver humildade e a simplicidade de coração para realmente crer nesse Deus, porque eu acho que é preciso a gente voltar um pouco naquela simplicidade de crença. Simplicidade no sentido de a gente não ficar inventando sentimentos, percalços, condições. Olha, Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou acreditar no Senhor. Olha, Deus, se o Senhor trouxer a pessoa amada em 3 dias, eu vou acreditar no Senhor. Ou se o Senhor me der aquela casa. Se a gente não condicionar a nossa crença, a nossa fé, eu falo que isso é uma atitude mais simples, mais humilde. É realmente acreditar naquilo que tem se mostrado verdadeiro para a gente dia após dia, encarnação após encarnação. Deus tem se mostrado verdadeiro, constante em nossa vida. Então, fica o convite para a semana, para refletirmos sobre como estamos, como está a nossa fé, como estão as nossas esperanças e como estamos praticando a nossa caridade. E desejo a todos uma excelente semana. Não falei no começo, mas informo vocês agora, eu não estou usando máscara porque a reunião é fechada ao público, né? Então estamos aqui no Centro Espírita somente para a gravação da palestra, tá bom? Mas desejo a todos uma semana iluminada, abençoada e que realmente todos esses sentimentos façam parte da nossa rotina para que a gente possa realmente participarmos, mas principalmente, muito mais que participarmos, é construirmos um mundo melhor para nós, para as pessoas que amamos e para todo mundo que está por vir. Grande abraço a todos e vamos orar. Aqui estão as nossas referências bibliográficas. Amado Mestre Jesus, te agradecemos imensamente, porque dentro dos nossos corações
já nos possibilitou a fé, a esperança e a caridade. Pedimos que através do Teu amparo, amado Mestre Jesus, sejamos perseverantes e corajosos de praticarmos o bem, de encontrarmos o real caminho para a fé límpida, sólida, para a esperança que constrói, que fortalece, para a caridade que nos burila ato a ato. Que sejamos corajosos, amado Mestre Jesus, em trilhar este caminho de amor. Que sejamos perseverantes no melhoramento de cada um de nós, dia após dia. Mais uma vez, te agradecemos essa doutrina que nos consola, nos ensina e nos consola. Agradecendo sempre o Teu amor, que nos oferece as oportunidades infinitas de recomeço, de melhora e de evolução. Continuas conosco, amado Mestre Jesus. Pedimos que o Teu bálsamo de amor e de cura esteja presente em cada lar, em cada coração, em cada doente do corpo e do espírito. Que todos possam receber essa atmosfera de contentamento, de que hoje fomos agraciados pelo Teu amor. Continues em nosso pensamento, fazendo morada em nossos corações, para que os nossos olhos contenham o brilho do Teu amor, para que as nossas palavras consolem e fortaleçam, para que os nossos atos construam o caminho para um eu e um mundo melhor. Obrigada por tudo, obrigada por tanto, hoje e sempre, que assim seja.